bom que a gente possa assim mesmo entender que quando a gente abre o coração, Deus tem sempre algo novo. Todos acharam o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos ler aí a respeito da confissão de Pedro, a partir do versículo 13, que nos diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, Deus amado, estamos diante da grandeza da tua santa palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, revela o nosso coração. Espírito Santo, nós sabemos que é por meio de ti, o Espírito Santo. Assim como não foi carne e revelou o coração de Pedro, mas foi o teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, tenha a liberdade de agir nesse lugar, Senhor. Esse lugar é terra santa, Senhor. Teu Espírito Santo seja bem-vindo neste lugar, Senhor. Operando nos corações aflitos, ó Pai. Os ansiosos, ó Deus. Operando, Pai, trazendo a resposta do Senhor, Pai. Trazendo aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração, Paizinho, em nome de Jesus, Pai. Venha estar conosco, Senhor. Venha falar a cada coração, Pai. Que nós não saímos daqui essa noite como chegamos, Pai. Mas nós saímos tocados pelo Senhor. Nós saímos cheios do teu Espírito Santo, Pai. Nós saímos daqui, Deus, com a esperança de um dia que Jesus faça em face. Ah, Deus, reaviva isso dentro de nós. E que nada, nem diabo, nem potestade, nem homem, vai nos tirar da tua presença, Senhor. Esteja com o teu povo, Senhor. Fala ao nosso coração, Paizinho. Ama, Pai. Paizinho querido. Vem falar conosco, Deus. Enche o nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, enche o nosso coração, Pai. Vem falar, Pai. Às vezes, Pai, as correrias da vida, Senhor, os problemas, Senhor, as lutas, as necessidades, ó Pai, às vezes tentam nos tirar da tua presença, Senhor. Mas a tua palavra também deixa claro que o maior que está em nós, Deus. O Senhor está em nós. Habite ricamente em nós a tua palavra, Senhor. Vem, Espírito Santo. Fala conosco, Deus. Enche, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Humildemente nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vem mais. E no texto diz que Jesus havia levado seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe. E era um território gentil, hoje situado ao norte da Palestina, aproximadamente 190 quilômetros de Jerusalém. Era uma grande região sob forte influência de várias religiões pagãs. E lá, Herodes, o Grande,
havia construído um templo em homenagem a César, o Grande, César Augusto. Em todo o capítulo 16 de Mateus, Jesus, além de mencionar pela primeira vez o nome igreja, está aí no versículo 18, ele também fala abertamente aos seus discípulos da sua morte na cruz, no versículo 21. Versículo 21, ele diz o seguinte, versículo 21 nós não tínhamos lido. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Olha que tremendo isso aqui. No versículo 18, ele tem ali a palavra Pedro, a palavra igreja, né? Ele diz assim, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus sabia, irmãos, quanto o povo estava confuso a respeito dele. Jesus sabia muito bem disso quando ele faz essa menção, quando ele faz essa pergunta, quem ele era? Por isso, dos versículos 13 ao versículo 16, ele faz duas perguntas aos seus discípulos. A primeira pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Então os discípulos responderam justamente o que a multidão afirmava. Ele fala assim, Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros que é Jeremias ou alguns dos profetas. Essa é a primeira pergunta que Jesus faz. Quem o povo diz que eu sou? E daí ele vai, se refere aos próprios discípulos e faz a segunda pergunta. Jesus olha novamente para eles e faz a segunda pergunta. E vocês? E vós? Que dizeis que eu sou? Eu gostaria de perguntar para você que está aqui nessa noite, transferindo essa pergunta para cada um de vocês nesse exato momento. Para você, quem é Jesus? O que Jesus significa para você? Você já parou para pensar nisso? Quem é Jesus para você? Estão se banalizando tanto o nome de Jesus hoje. Estão se inventando tanta coisa pelo nome de Jesus. Eu vejo assim, para uma grande multidão, Jesus é lembrado apenas nos momentos de grande sofrimento. Quando a situação às vezes não está boa, a situação financeira está à beira de um colapso, quando o exame médico começa a detectar uma enfermidade grave, quando o advogado diz que não há mais jeito, mas para outros, Jesus, ele é adorado e reverenciado, porque ele é Deus. Jesus é adorado e reverenciado por você. Amém, irmãos? Então eu vejo assim que acima de todas as coisas que Ele possa nos conceder, acima de todas essas coisas, a própria palavra diz que para estes Ele se revela. Porque a revelação de Jesus não é pela carne, irmãos, mas é pelo Espírito. O Espírito Santo, ele nos ensina que todas as coisas, através da sua palavra, é o próprio Jesus Cristo nos ensinando. E fará isto somente na vida daqueles que confessarem a Jesus e vivem em obediência à sua vontade. E a gente vê aqui o texto que Pedro, cheio da revelação do Espírito Santo,
ele responde a pergunta de Jesus. Ele fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amado, né? A gente começa: poxa, pastor, mas quem que era Pedro? Pedro era um humilde pescador. Como diz o bispo João Carlos, ele era rústico, né? Pedrão não foi fácil para Jesus. Pedro é um cara simplão, mas havia uma diferença no coração de Pedro. E precisa haver essa mesma diferença no nosso coração, quando nós conhecemos a palavra do Senhor. E aí, em seguida, o próprio versículo 18, Jesus afirma a ele. Jesus fala: olha, tu és Pedro. No grego é Petros, né? Ou seja, pedra pequena, né? E sobre esta pedra, ou seja, no grego, pedra grande, fundação rochosa, ele fala assim: edificarei a minha igreja. Pedro, homem rústico, restaurado por Jesus, agora cheio do Espírito Santo. Olha só, Pedro era a pedra pequena representando a igreja, edificada sobre a grande edificação rochosa, que é Jesus Cristo. Então a igreja, ela é edificada em Cristo e não em Pedro. Fala isso para a pessoa que a igreja é edificada em Cristo, viu? Não em Pedro. Amém? Não pode haver nenhuma dúvida. Daí ele fala assim: como ela está edificada em mim, Pedro, e aos discípulos e à multidão que estava ali, ele fala assim: as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Há uma promessa de Deus para a igreja. Não quer dizer que o inferno não vai se levantar de vez em quando, que não vai talvez vencer algumas circunstâncias parciais, como se estivesse prevalecendo, né? Mas uma coisa eu quero dizer: que a vitória final será sempre da igreja fundamentada na rocha que é Jesus. Então, irmãos, a gente começa a ter uma grande lição aqui nesse texto. No versículo 19, o Senhor dá a Pedro e aos seus discípulos a chave do reino. Você pode notar que não são as chaves do céu. Jesus dá a eles a chave do reino. O que Jesus se refere? A autoridade e serviço sobre o nome dele. Então, ele se refere não à autoridade de serviço e não ao senhorio, porque o senhorio da igreja é Cristo, né? Então tem que esquecer a expressão popular diz que Pedro tem a chave do céu. Pedro, irmãos, foi um ser mortal, falho e dependente da salvação de Jesus, como eu e você. Então, a palavra nos diz, não precisa você abrir, a não ser que você queira, em Hebreus capítulo 2, versículo 8, ela se refere ao próprio Jesus, não a Pedro. Ela diz assim, ó, que todas as coisas sujeitasse embaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ou seja, tudo está sob o domínio de Jesus e não de Pedro. Então, até as chaves do inferno e da morte pertencem a Cristo. Quanto mais a chave do céu, que é a sua habitação. Amém? Então a gente começa a dar crédito a todas as coisas, que a igreja está edificada em Pedro, que não sei o quê. Quem está perto de mim esses dias aí, já sabe muito bem do que eu estou falando. Está edificada em Pedro coisa nenhuma. Está edificada em Cristo. Né? Pedro está na sepultura, aguardando a ressurreição dos mortos. Mas Jesus, o único que ressuscitou, por isso é digno de toda exaltação, de todo louvor. Amém, irmãos? Pedro recebe poder, diz aqui o próprio texto, para ligar e desligar o reino aqui na terra através do serviço.
através do nosso serviço ao Senhor, através da pregação da palavra. Mas esse poder não foi concedido somente a Pedro, mas à igreja em geral. Então ele foi concedido a você, a nós, que um dia aceitou a Jesus como o único Salvador pessoal da nossa vida. Você está aí no capítulo 16, vai um pouquinho à frente, 18. Mateus, capítulo 18, versículo 18, ele diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Vamos ler o 19. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amém, amados? Pedro estava apenas representando a igreja. A promessa é extensiva a toda a igreja de Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos tomar posse. E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Pois o Senhor é grande rocha, em quem tu estás firmado. Amém? Agora eu queria que você abrisse um outro texto. Primeira carta aos Coríntios. Vai à frente aí que você chega lá. Depois de Romanos, capítulo 2. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios. Vamos ler os versículos 12, 13 e 14, para a gente começar a compreender a revelação que houve no coração de Pedro. Versículo 12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí, amados, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. E pode ter o conhecimento que for, pode ser famoso como for, pode ter doutorado, pode andar pelo mundo inteiro, pode falar muitas línguas, que não vai entender as coisas de Deus, se for homem natural. Não vai compreender as coisas espirituais. Provérbios capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, que o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. E aí mesmo nesse texto que você, 1 Coríntios 2, nós lemos os versículos 12, 13 e 14. E o versículo 16, ele diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amado, o que ele está dizendo?
só com a mente de Cristo para discernir. O que é discernir? Entendimento elevado para a vida com Deus. Então, a gente precisa fazer algumas coisas. Senhor, eu quero ter um patamar diferente com a história de Cristo em minha vida. A gente precisa sim buscar isso. É preciso ser na palavra o que a Bíblia diz. Porque a palavra, amados, ela só funciona quando você acredita e coloca em prática. Pedro, olha lá, pescador, simplão, à beira da praia, mas Pedro tinha a revelação de Jesus. Olha só, tremendo. Então, quando começar a ser, mano, nós começamos a viver um cristianismo verdadeiro. Nós precisamos primeiro ser. Fala só para a pessoa que está perto de você, você precisa ser. Você precisa ser. Amém? Porque ser para ter é vitória. Ter para ser é catástrofe. Quanta gente precisa ter para ser? Precisa ser um homem transformado. Precisa ser uma mulher transformada. Uma mãe melhor. Um pai melhor. Um filho melhor. Um servo de Deus melhor. Você precisa ser melhor para ter algo melhor. É isso que Jesus está falando. Pedro, você foi revelado, Pedro. E não foi carne nem sangue, foi o Espírito Santo que te revelou. Foi meu Pai que está nos céus. Mas, quantas coisas a gente pode tirar nesse texto? Então, é preciso ter, como diz aqui, versículo 16, a mente de Cristo para ser um homem transformado e abençoado. O povo quer a bênção de Deus, mas não quer ter vida com Deus. Você conhece alguém assim? Não sou eu que conheço. Está querendo ter, mas não quer ser um cristão autêntico, um homem cheio do Espírito Santo, um homem arrependido, uma mulher arrependida, mas quer ter. Primeiro precisa ser servo de Deus. Primeiro precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia responde, porque o próprio Jesus respondeu para Pedro, ele fala assim: Pedro, quando você aprender a ser, a igreja aprender a ser, as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Porque é uma palavra de Deus para a tua vida. Você precisa ser transformado. Você precisa ser transformado. É preciso ter a mente de Cristo. Eu gosto essa última parte do versículo 16 aí, nós, porém, ela poderia acrescentar, precisamos ter a mente de Cristo, mas todo aquele que entregou a sua vida a Jesus e a tem como seu Senhor, como seu único Salvador, ela diz que nós temos a mente de Cristo. Então, não exclua Deus da sua vida. Não deixe que as coisas preciosas de Deus percam seu devido valor. Parece que vai na igreja por obrigação. Parece que lê a Bíblia por obrigação. Parece que ora por obrigação. Quando nós passamos a ser, isso não será nunca mais obrigação. Que isso está tão grande dentro de nós, que acontecerá naturalmente. A cada dia você sente sede da palavra, você sente fome da palavra, ela diz que ela é pão, ela é a água que sacia a sede. E Deus vai acrescentando o seu espírito e vai movendo e vai transformando o homem natural em um homem espiritual, um homem voltado para as coisas do Senhor. E muitas
muitas vezes isso não acontece porque Deus está de fora, porque está se deixando as coisas preciosas de Deus perder o seu devido valor. As correrias do dia a dia, mano. O amor a Deus, eu vejo assim que é o mais importante. O nosso amor a Cristo é o mais importante. Muitas vezes, irmão, nós esquecemos disso. Porque quando nós somos motivados e atraídos pelas coisas do Senhor, Deus começa a operar em nós um verdadeiro milagre. Você já é atraído pelas coisas do Senhor? Você já é motivada pelas coisas do Senhor? Eu não aguento, imagine Deus falar assim. Tantas pessoas falaram assim, mas eu não tenho tempo. Imagina Deus, mas isso aí eu estou dando tempo, eu te dou todo o tempo que você precisa, como você não tem tempo? O inferno está cheio de gente que acha que não tem tempo para Deus. Mas os valores de Deus não pode perder, amado, aquilo para nós. Olha só, o versículo 14. Tudo isso que eu estou falando. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem gente que teima com o pastor, tem gente que teima com as pessoas, tem gente que teima com a igreja e teima até com Deus. E acha que está fazendo tudo certo. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As coisas espirituais. E quem que revelou aquilo lá para Pedro? Senão o Espírito de Deus. Quantas coisas às vezes a gente está aí, né? Querendo ter, mas ainda não chegou no ser. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. É preciso primeiro o quê? Ser. Depois ter. Essa é a grande lição. Pedro, você vai ser transformado. Pedro, você vai ser restaurado. Para depois ter poder para expulsar demônio, ter poder para falar da minha palavra. Aí Jesus vai e cura Pedro, cura a sogra de Pedro. Depois de muitas lutas, Pedro dá uma escorregada lá e nega Jesus. Tem um outro texto que Satanás chega assim e fala, que Jesus fala para Pedro, Pedro, o diabo disse que vai te pegar. O diabo vai te peneirar como peneira trigo. Mas ele fala assim, eu roguei ao Pai por você, Pedro. Mas, em quem a gente está? Está firmado. Às vezes está firmado na promessa dos homens. Às vezes está firmado na promessa de um trabalho melhor. Às vezes está firmado em tantas coisas menos em Deus. Essas coisas às vezes iludem. Às vezes tiram o lugar de Deus, porque ainda não chegou a ser. Nós precisamos aprender a ser. Ser cheio das coisas de Deus. Aí nós vamos ter experiências com Deus. Seremos transformados. E veremos a Jesus face a face. Como Ele é. Eu amo esse texto. Esse texto está vivo no meu coração cada dia. Eu vou ver a Jesus como Ele é. Você precisa ter isso no seu coração. Enquanto a multidão estava atrás de Jesus, pelas suas necessidades, Pedro estava ali porque ele queria ser salvo. E Jesus acrescenta as coisas na vida de Pedro. A gente às vezes inverte os valores.
quando começar a ser, nós começaremos a viver um cristianismo verdadeiro. Porque o próprio texto deixa claro que nós temos a mente de Cristo. Então, muitas vezes, o homem natural não entende as coisas de Deus, não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é como carnal. Existem as coisas de Deus, existem as coisas do mundo e existem as coisas do diabo. As coisas de Deus, a gente sabe muito bem, tudo é revelado na sua palavra. Seu plano de salvação, seu grande desejo para com as nossas vidas. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é um grande sonho de Deus. Na carta de Timóteo 2,4 ele fala isso. Chegue ao pleno conhecimento da verdade. Existe o plano do mundo, cheio de falsidade, cheio de engano. E existe o plano do diabo que distorce as coisas. Mas se verdadeiramente nós estivermos firmados em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão. Vamos orar a Deus essa noite, para que verdadeiramente o Espírito Santo possa revelar ao nosso coração quem Jesus é para nós. Nós precisamos ter essa revelação. Jesus não é qualquer um. Estamos se tratando de Jesus como qualquer um. Jesus não é qualquer um. Jesus é o Senhor e Salvador dessa humanidade perversa e perdida. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e se incluíram em você. E nós precisamos de Jesus. Sabe, amados, quantas coisas, né? Veja assim, quando a gente começar a entender algumas coisas, nós temos que espalhar a santidade, a semente do Evangelho. Isso a gente serve a Deus porque a gente tem. Servir com a nossa vida. É preciso descobrir as maravilhas de ser cristão. Temos que mudar a história para muito melhor. Porque Deus está levantando um povo santo para reformar a nação, para reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Não viva a vida sem significado. Não viva a vida sem importância. Não viva de qualquer jeito. Não viva vazio. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque o final, a vitória é nossa. Em nome de Jesus, amados. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres com identidade com Cristo, porque a visão do Evangelho muda a nossa própria visão. A visão do Evangelho muda as coisas sobre a terra. E nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Quem é Jesus para você? Quero orar deixando essa pergunta. Para uma grande multidão, Jesus é isso, aquilo, aquele que ajuda a pagar as contas, aquele que faz um monte de coisa. Para outros é porque Jesus só pode curar. Mas para outros, Jesus é revelado, porque Ele é Senhor e Salvador. Vamos orar a Deus essa noite, queridos, amém? Mas, Senhor, revela o meu coração também, Senhor. Não quero ficar mais, Senhor, de qualquer jeito. Quero viver vida vazia. Quero viver vida sem importância. Não quero viver vida sem significado. Eu quero ser cheio do Teu Santo Espírito, mas porque nós precisamos ter a mente de Cristo. E só isso nós conseguiremos entender ainda mais a palavra de Deus quando nós tivermos a mente de Cristo. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é de qualquer jeito. Aleluia. Vamos orar a Deus. Quais são as coisas que às vezes tem impedido de buscar o Senhor, de ter essa vida com Deus? O que tem impedido de viver vida de perseverança, viver vida de obediência à Sua palavra? O que tem impedido de ser fiel ao Senhor?
Porque Jesus, Ele quer se revelar a nós. Jesus deseja se revelar a nós. Vamos orar a Deus nessa noite.